Paula e eu trabalho aqui no setor financeiro da IES. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre rotinas financeiras de condomínios. O primeiro ponto para a gente conversar é sobre orçamento e controle financeiro do condomínio. Ter um orçamento bem feito é uma importante ferramenta para a tomada de decisões e também para o controle financeiro. E como que a gente consegue fazer um orçamento bem feito? Ele deve conter todas as despesas fixas e as despesas sazonais, que são aquelas variáveis ao decorrer do ano. E a gente consegue fazer um orçamento ótimo usando uma simples planilha do Excel. Eu fiz um modelinho de planilha para vocês, bem simples, porém bem eficiente para a gente conseguir organizar os nossos custos. A primeira coluna, a gente tem a descrição de todas as despesas que ficam separadas entre despesas administrativas, de serviços públicos e manutenção. Na segunda coluna, a gente tem um tipo de despesa, que pode ser variável ou fixa. Na terceira coluna, a gente tem a demanda de cada despesa. Por exemplo, a fixa, ela pode ser mensal, anual, semanal. A variável é a mesma coisa. Uma dica bem importante é, por exemplo, aquele serviço que você já sabe que tem que fazer ao decorrer do ano, você separar por mês. Por exemplo, janeiro, manutenção dos extintores, fevereiro, manutenção da caixa d'água, porque dessa forma você consegue fazer todas as suas manutenções e não ficar muito pesado para os condôminos. Na quarta coluna, a gente tem os valores mensais estimados e na quinta coluna, os valores anuais. Uma coisa muito importante é sempre a gente colocar 10% em cima dos valores gastos, tanto de forma mensal quanto anual, para reserva, fundo de reserva. Isso é bem importante. E dessa maneira você consegue ter uma previsão de quanto que vai ser o custo anual de manutenção do condomínio, administração, e fazer uma previsão para os condôminos para que eles não tenham grandes surpresas. Eu tenho mais uma dica para dar para vocês sobre a planilha que eu mostrei anteriormente. É imprescindível que a gente sempre coloque um valorzinho a mais, né? Uma margem de segurança para a gente não ter surpresas durante o ano de administração e também um comparativo dos outros anos, considerando a inflação, que também é muito importante. Vale ressaltar a importância do fundo de reserva para o condomínio, que deve ser alimentado regularmente para ser capaz de cobrir eventos emergenciais, sem comprometer drasticamente o orçamento mensal. Vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas? É de extrema importância a transparência entre a administração e os condôminos, quanto à gestão financeira. Por isso, é essencial que seja feita a prestação de contas mensalmente. E o que deve conter nessa prestação de contas? Deve conter os valores arrecadados, os valores de entrada, os valores de saída e o porquê dessas saídas e também previsões de gastos futuros. E como a gente deve divulgar essa prestação de contas? Tem que ficar de maneira acessível a todos, seja pelo mural de recados do condomínio, via e-mail ou até mesmo nos aplicativos da administradora. Para finalizar, vamos falar sobre inadimplência e cobrança. É de extrema importância o controle da inadimplência, para que o orçamento que a gente projetou para o ano inteiro ocorra conforme planejado. Dessa forma, tem que ser feito um processo rigoroso de controle, que consiste em identificar os inadimplentes, cobrar, aplicar juros corretamente e também, caso necessário, cobrar judicialmente, sempre seguindo a convenção do condomínio. Muito obrigada!